estamos começando mais um culto online. Estamos esperando já o momento que nós vamos poder estar ao vivo junto com vocês. Mas enquanto esse dia não chega, sente na sua poltrona, fique confortável e acompanhe comigo esse texto que nós vamos iniciar o nosso culto. Colossenses 1, versículo 15. Fala da supremacia de Cristo sobre tudo que nós vivemos. Olha o que diz esse texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. O texto segue, mas o que eu queria te dizer é que nós estamos nesse mês falando uma série sobre família em crise. E a verdade é que o nosso interesse não é que você seja a pessoa mais valorizada da família, os seus filhos, os seus pais ou uma pessoa específica, mas seja Cristo o centro da sua família, porque quando Ele for o centro, todas as outras coisas vão funcionar de uma maneira melhor, todos os papéis vão exercer de uma maneira melhor. Por isso, coloque Cristo no centro da sua família e inicie esse culto junto comigo, orando, para que Ele seja acima de todas as coisas no seu ambiente familiar também. Baixe sua cabeça e ore comigo então. Muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor tem nos concedido, porque as tuas misericórdias se renovaram e nós podemos estar aqui. Mesmo talvez não ao vivo, nós podemos cultuar a Ti juntos, Pai. E eu quero te clamar por cada uma dessas pessoas que estão talvez assistindo esse culto. Deus, o Senhor conhece o coração de cada uma delas, eu não conheço. O Senhor sonda e entende os dilemas mais profundos e as alegrias mais intensas de cada um. Por isso, eu quero te pedir que o Senhor fale o coração de cada uma das pessoas que está escutando este culto, que está participando desse culto. E que seja o Senhor a transformar os nossos lares, à medida que Cristo seja o centro do que nós vivemos. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, hoje seguimos então nossa série sobre famílias em crise e hoje o tema é sobre pais e filhos. Por isso, acompanhe nossos avisos e logo mais a mensagem. Nossa escola bíblica segue ocorrendo mesmo no período de quarentena. Às 9 horas da manhã é disponibilizado um link no site também pelo grupo da Conde no WhatsApp para que você possa participar da escola bíblica. Neste mês o Rude Mater está falando sobre família. E eu queria te dizer que nunca foi tão fácil participar de uma escola bíblica assim. Você simplesmente liga o seu celular, o seu computador, não precisa aparecer a sua imagem, a sua voz e você pode participar daquela escola. Por isso, eu queria te convidar a que mais pessoas possam estar envolvidas nesse grande ensino da palavra de Deus. Durante esse período de quarentena, também seguimos com os nossos grupos pequenos. Se você está nos assistindo e não participa de um grupo pequeno, saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de se encontrar com outras pessoas, principalmente nesse período difícil que nós estamos enfrentando. Se você tem interesse de participar de algum desses grupos, por favor, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso telefone, de alguma maneira que vai ser uma alegria para a gente te receber no nosso ambiente. Continue com seu compromisso também de ofertas, de contribuição, porque a igreja segue com as demandas que ela possui. Nós entendemos que nós louvamos a Deus e adoramos a Ele também através das nossas contribuições. Por isso, não perca esse privilégio e essa oportunidade. Gente, mais um recadinho. Estou aqui para falar de novo sobre as nossas contribuições. Você pode continuar contribuindo com as cestas básicas ou um valor que você julgue necessário para isso. Nós continuamos distribuindo cestas básicas e auxiliando da melhor forma possível. Nesse último mês, nós distribuímos quase 50 cestas básicas para determinados grupos de haitianos, Lar ou Restaurar,
para algumas outras instituições também. E você pode continuar contribuindo e nos ajudando nesse trabalho que permanece sendo feito durante todo esse período de pandemia. No Facebook da Conde, também do Conde Missões, estamos divulgando ao passar das semanas alguns pedidos de oração dos nossos missionários que nós temos apoiado. Por isso, confira ali tanto o nome dos missionários, os seus pedidos de oração e de que forma nós podemos ajudá-los como igreja. Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz. Não há guerras nem temor, levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. A nossa oração no começo do culto foi sobre
Jesus ser o centro da nossa vida, Ele estar sempre no centro da nossa vida. Essa é a nossa oração agora também, que a gente vai cantar, que Ele seja o centro da nossa vida, que a gente sempre busque nele a paz que a gente precisa, o descanso, que a gente está sempre seguro também nos braços do nosso Pai. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, 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 seja a visão, meu caminho e direção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Quero voltar pro lugar onde a alma foi feita pra estar, lugar de conforto, descanso e paz, onde é tão fácil rir e o amor se respira no ar, onde nada me falta, pois posso sentir teus olhos de amor sempre a cuidar de mim. Não há o que temer, pois estou bem seguro em teus braços. E se eu me perder, tua graça me encontra e me leva a ti. Quero voltar pro lugar
foi feita pra estar, lugar de conforto, descanso e paz, onde é tão fácil rir e o amor se respira no ar, onde nada me falta, pois posso sentir teus olhos de amor sempre a cuidar de mim. Não há o que temer, pois estou bem seguro em teus braços. E se eu me perder, tua graça me encontra e me leva a ti. Não há o que temer, pois estou bem seguro em teus braços. E se eu me perder, tua graça me encontra e me leva a ti. Estamos começando então a nossa mensagem de hoje com o nome Você Não Me Entende. É isso que os filhos dizem para os pais quando pedem coisas diferentes do que eles gostariam de fazer. E é isso que os pais dizem para os filhos quando os filhos não querem fazer o que deveriam. É difícil a gente entender o conflito de gerações, pais e filhos lidando com isso. Se você não me entende, nós precisamos ir para a palavra de Deus para que seja o árbitro do que nós vamos viver como família. E por isso que hoje a gente vai ver Efésios 6, o início desse texto, que fala exatamente sobre os pais e os filhos. Eu queria começar essa mensagem, então, fazendo uma simples pergunta para você, que talvez dela nós vamos definir todo o resto. Por que nós temos filhos? Eis uma grande pergunta. Eu posso dizer para ti que eu casei com a Sofia no final de 2016. Desde aquele tempo, passaram alguns meses, passou quase um ano, e a Sofia começou a comentar comigo, falando, puxa, seria muito legal nós daqui a pouco engatilharmos um filho, uma filha, a gente tem então a nossa família estruturada cada vez mais. E eu, como bom homem preocupado, já fiquei apavorado naquele momento pensando, mas que marca, que circunstância me diz que agora a gente pode ter um filho ou não? Eu confesso para você que eu e a Sofia, a gente não tinha muita dúvida sobre se nós queríamos ou não ter filhos. Nós queríamos. A grande questão era quando. Então, no início de 2018, eu e a Sofia, a gente foi para os Estados Unidos, a gente passou 2 meses lá, conhecendo algumas igrejas, e lá nós conhecemos uma família, um casal muito querido, que tinha 4 meninas, e essas 4 meninas eram agitadas como toda outra criança, mas esse casal não mudou a sua forma de viver por conta das meninas. Eles continuavam saindo com as pessoas, continuavam servindo na igreja, continuavam se desenvolvendo em tantas áreas e curtiam tudo isso em família. Eu posso dizer que essa referência me empolgou, de pensar que filhos não iam mudar simplesmente a trajetória da nossa vida, mas eles iam dar uma direção muito mais completa, iam amplificar tudo que eu e a Sofia já estávamos vivendo. Eu posso dizer para vocês que referências positivas, pessoas que estavam empolgadas em ter filhos e em viver como família de uma maneira leve, me empolgou também a querer ter um filho. Logo depois, então, naquele ano de 2018, Sophie ficou grávida então da pequena Elisa e hoje a gente pode curtir ela com 1 ano e 2 meses. Eu posso dizer que valorizo muito mais hoje cada um dos pais e mães que têm mais de um filho até, ou que estão com o filho agora e acordam de madrugada e tem toda a demanda. Vocês são heróis. E eu posso dizer isso hoje por convicção, ao ver nessa semana, por exemplo, Elisa acordando umas 2, 3 vezes na mesma madrugada e pensando em todos vocês dizendo que vocês são heróis. Muito legal. Mas deixa eu então voltar para essa pergunta. Por que nós temos filhos? E deixa eu trazer 3 percepções. A primeira percepção é o fator de investimento. É isso que nós vemos na palavra de Deus no Antigo Testamento, principalmente do povo hebreu.
Olha o que diz o Salmo 127, a partir do versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Versículo 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que esse texto está dizendo? Naquela época, os filhos eram como se fosse um grande investimento da família. Era muito estranho pais não quererem filhos, porque os filhos seriam a proteção para eles na velhice. Quando existe uma guerra, quando você tem muitos filhos, eles são a sua proteção. Quando você é levado para o tribunal, eles são a sua defesa. Quando você está passando fome na sua velhice, eles que através da agricultura, através dos seus trabalhos, vão conseguir te sustentar. Quanto mais filhos a família tinha, mais heranças essa família poderia cultivar, mais bênçãos eles poderiam cultivar. Por isso, os filhos eram vistos como um grande investimento naquela época. Segunda vertente, então, que a gente pode ver, principalmente nos dias de hoje, os filhos como uma realização. Uma realização porque você está tendo alguém que é uma miniatura de você. É um pequeno ser que está se desenvolvendo, que você vai poder educar, vai poder ensinar, e tem tantas coisas legais. Mas a realização também, porque às vezes os teus sonhos frustrados se tornam realizados com essa criança, então. Então, o que você queria que você pudesse ter vivido na sua infância, você imprime isso nos seus filhos. Vira um projeto de vida, vira algo que você se empolga em viver. E a realização é uma coisa que nós vemos cada vez mais hoje em dia. Mas existe uma terceira vertente, do qual eu posso dizer que se você vive e entende o motivo de ter filhos só por essas duas primeiras, está incompleto o motivo. E você não vai conseguir ter uma família completa como Deus criou. Porque a terceira vertente é a da missão. Os relacionamentos foram criados para glorificar Deus. O primeiro relacionamento entre os humanos que foi feito foram de Adão e Eva, um casal, e logo depois os seus filhos. A família é a base de todo o relacionamento e assim que Deus o fez, para que através dela nós fôssemos forjados e pudéssemos ser direcionados a se parecer mais com Cristo, mas ajudar os outros também nesse processo. Nós vemos os exemplos da palavra de Deus claros do quanto Deus usa a família para forjar o nosso coração. Por isso, quando você entender que o objetivo e o motivo maior e mais profundo de nós termos filhos é para glorificar a Deus, ou seja, ser representantes visíveis do Deus invisível através dos papéis de cada um, dos papéis do filho, como o próprio Cristo foi filho quando veio à Terra, do papel do pai, como o próprio Deus é o nosso pai reconhecido, como o marido e a mulher, Cristo e a igreja, todos esses papéis. Quando nós entendemos quem nós somos na família e a missão de glorificar Deus, tudo é diferente. Que a sua motivação da sua família seja diferente a partir desse texto bíblico que nós leremos hoje. Por isso, a verdade é que o pecado ele distorceu os seus propósitos originais de família. E é por isso que nós precisamos voltar para a palavra de Deus para entender o que ele tem para nós nesse dia. Olha comigo então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, e a gente vai ler até o versículo 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que acontece? Na época de Paulo, nós não sabemos se ele tinha em algum momento uma esposa, se ele era viúvo, se ele não estava envolvido com ela naquele momento, nós não sabemos, o texto não fala, nos parece que ele era solteiro naquele momento. Também não fala que Paulo tinha filhos, ou seja, a autoridade dele não estava na forma ou nos exemplos que ele tinha como um pai ou talvez como marido, mas estava na autoridade do próprio Deus. O próprio Deus inspirando, ele escreveu. Por isso eu creio que não simplesmente pela minha experiência talvez de ser um pai recente, de não ser um pai de adolescentes ou de jovens, eu creio que é a palavra de Deus que vai falar ao seu coração e ao meu, e não o Samuel que vai dizer. Escute o que a palavra de Deus tem para ti. Por isso, olha o que acontecia na época de Paulo.
Naquela época, os romanos eles governavam sobre toda a província ao redor de Éfeso e principalmente em Éfeso também grande parte. Esses romanos, eles tinham o chamado pater romano, o pai romano, do qual ele tinha completa decisão sobre a vida dos seus filhos. Ele definia se os filhos iam viver ou morrer. Ele definia se os filhos iam fazer isso ou aquilo, até a sua vida adulta. O pai tinha completa autoridade sobre a vida deles. Dizem alguns relatos que os pais ficavam sentados então e eles colocavam o filho quando nascia à sua frente. E se ele o pegasse nos braços ou se ele se aproximasse é porque ele queria aquele filho. E se ele simplesmente saísse, aquele filho era rejeitado e muitas vezes era morto. Filhos que nasciam então com alguma deficiência, principalmente esses, eles nem eram vistos pelos pais. Olha a forma profundamente distorcida que aquelas famílias possuíam. E é por isso que Paulo precisava expor a palavra de Deus, expor o que Deus tinha desde o princípio como propósito para a igreja e principalmente para a família nesse momento. O que a gente vê então ao passar do tempo? Ao passar do tempo, e principalmente alguns anos atrás, nós vemos talvez esse versículo de filhos obedeçam aos pais ao contrário. Nós vemos, talvez, a grande questão é, os pais obedeçam aos seus filhos, porque vocês vão ter paz em casa. É isso que a gente foi vendo ao longo dos anos, nessas últimas décadas. Pais omissos para que os filhos pudessem se sobressair. Os filhos ensinando os pais, mostrando como precisam lidar então com todas as circunstâncias. Os filhos que não são culpados pelas notas baixas, mas é o pobre ensino. Os filhos que não são culpados pelas coisas erradas, mas são os amiguinhos. E é tudo isso que a gente foi vendo ao longo dessas décadas. Os pais omissos e filhos muito mais poderosos dentro do lar. Tudo gira em torno deles. Mas sabe o que é a triste verdade? Hoje em dia, nós já vemos uma nova realidade. E a realidade de hoje é, eu não quero ter filhos. Eu prefiro ter uma carreira. Eu prefiro ter um cachorro. Eu prefiro ter qualquer outra coisa. Porque filho dá trabalho. Os filhos vão me tirar o foco da carreira. Os filhos vão investir, vão gastar o meu dinheiro que eu estava investindo. Os filhos vão me impedir de viajar. Eu queria te dizer que família é plano de Deus. E os filhos enriquecem o nosso lar. Os filhos tornam a nossa vida diferente. Mas eu quero te mostrar isso através do texto bíblico. Por isso, nós vamos ver duas coisas nesse culto. O primeiro, o aspecto dos filhos. E o que esse texto de Paulo está dizendo para os filhos. E o segundo aspecto, para os pais. O que o texto bíblico nos diz para os pais. Primeiro, filhos, obedeçam. Pais, não irritem. Como é que nós vamos ver isso na prática, então? Vamos então para a primeira parte dos filhos. Olha lá o que diz os primeiros 3 versículos. O primeiro diz, filhos, obedeçam seu pai no Senhor, pois isso é justo. O que nós vemos nesse momento? Ele está se referindo a filhos. Mas que tipo de filhos? A palavra original do grego, ela é teknon. E essa palavra se refere a um filho dependente, a um filho criança. O que ele está dizendo basicamente naquele momento? Filhos dependentes, vocês que moram debaixo da casa dos seus pais, que dependem deles, sejam obedientes em tudo no Senhor. Obedeçam aos seus pais. Essa é a autoridade que Deus está dando para os seus pais, para que eles cuidem de vocês. É importante que eles o façam, é importante que vocês deixem que eles façam. Por que eu digo que é sobre uma criança que esse texto se refere? Porque existe uma outra palavra também no Novo Testamento para se referir a filhos, que essa outra palavra se chama huios. E essa outra palavra ela determina um filho maduro, um filho independente. Sabe aonde essa palavra aparece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é huios, é um filho maduro, é um filho independente, mas obediente ao seu Pai nos céus. Por isso, olhamos então para Efésios 6, o versículo 1. Filhos, ele está falando sobre um momento de dependência. Mas acontece um outro momento na vida também, onde a gente vê descrito desde Gênesis 2, 24, que diz, o homem então deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua mulher. Olha a profundidade que Moisés, nesse texto, está mostrando para as famílias ali, mas está mostrando o que Deus estava ensinando desde o Gênesis, desde o início. Existe um momento de separação, onde uma nova família se inicia, e aonde naquele momento
a obediência ela se torna diferente. Por isso, olha esse gráfico aqui ao meu lado, olha essa ideia então que nós estamos falando. Aqui diz da obediência e da honra. E a verdade é que esse gráfico ele começa lá em cima, porque um filho ele nasce com completa dependência. A pequena Elisa, quando nasceu, ela não conseguia caminhar, ela não conseguia engatinhar, ela não conseguia sustentar o seu pescoço. Nós precisávamos fazer tudo. Ela não conseguia fazer nada sozinha. E é necessário que os pais façam tudo. E ela precisa obedecer em tudo os seus pais, porque ela não faz ideia do que precisa ser feito. Ela chora porque não consegue dormir, apesar de estar com sono. E é nosso papel levarmos ela a dormir nesse momento. Com o passar do tempo, e agora ela com um pouco mais de um ano, ela já está começando a dar os passinhos. Ela já engatinha. Tem muitas coisas que ela faz. A mamadeira ela pega sozinha. A gente pode dar. Tem, obviamente, toda a necessidade de obediência, toda a necessidade de cuidado, mas ela tem se tornado um pouquinho menos dependente de nós. Agora, imagine então um filho pré-adolescente, um adolescente. Quanto mais o tempo passa, mais ele vai se tornando aos poucos independente. E é por isso que esse gráfico, essa linha, ela vai diminuindo. Porque não quer dizer que eles vão se tornar rebeldes. Não é essa a necessidade. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Mas quer dizer que a obediência ela vai se tornando mais honra. Porque vão ter coisas que, como adolescentes, eles vão ter que definir. Por exemplo, a faculdade que vão fazer, o estudo que vão tomar, um curso que queiram estar desenvolvendo, são coisas que eles vão precisar definir. Por isso, entenda que a obediência profunda que se inicia nos primeiros anos, esse técnon, essa criança, então, esse dependente, ela vai diminuindo até chegar ao momento de honra. Mas entenda também essa linha divisória, para que a gente possa desenvolver a honra e não simplesmente a obediência. A linha divisória, na época bíblica, muitas vezes era o momento em que o filho saía de casa por casamento. Hoje em dia, na nossa cultura, acontecem circunstâncias diferentes. Os filhos saem de casa por independência. A independência nos marca e nos mostra um momento diferente da família, aonde ele não depende mais financeiramente dos seus pais, talvez pelo casamento, talvez por estar indo morar em outro lugar, e ele começa então a lidar com a sua própria independência, a sua própria forma de viver. Nesse momento, a honra não termina. Talvez a obediência, os pais não vão dizer, você precisa chegar cedo, você precisa fazer aquilo porque essa pessoa mora sozinha, mas a honra vai seguir. O que esse texto diz também? Ele diz, obedeçam no Senhor. E a grande questão disso é o que isso quer dizer. No Senhor, quer dizer, tudo que a palavra de Deus nos mostra, tudo que os pais aprendem da palavra de Deus, tudo que é coerente com a palavra de Deus, os filhos precisam obedecer aos seus pais. O que for incoerente, existe uma autoridade maior sobre esses filhos, que está lá em Atos 5, 29. Olha comigo esse texto, então. Atos 5, 29. Que diz o seguinte: Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ele está se referindo a uma resposta que estavam dando a alguns sumos sacerdotes, algumas pessoas que estavam tentando enredá-los. Mas o princípio se mantém, nós precisamos honrar a Deus acima de todas as outras pessoas. Agora, pensa comigo, vamos avaliar então o que quer dizer que eu preciso obedecer antes a Deus do que até mesmo meus pais. Muitas vezes os adolescentes chegam e falam, meu pai ele está sendo incoerente com a palavra de Deus, porque tinha uma programação que só ia terminar às 3 da madrugada e ele não me deixou ir, mas era da igreja. Querido, não importa a hora que termine, não importa o teor do encontro. Os seus pais, eles estão sendo responsáveis se eles estão cuidando de você em determinados momentos como esse. Agora, existem outras circunstâncias, como nós vemos principalmente em países perseguidos, onde os pais obrigam seus filhos a ter uma prática espiritual que eles não concordam. Quando os filhos se convertem ao cristianismo e talvez o muçulmano o afaste de casa e o obrigue a seguir as suas práticas, aí nós vemos uma incoerência com a palavra de Deus. Por isso, entenda muito bem o que é estar incoerente com a palavra de Deus e o que é simplesmente pais responsáveis cuidando de você também. A verdade é que o sim dos nossos pais, ele nos direciona. E o não dos nossos pais, ele nos protege. E é por isso que nós, filhos, dependentes, que moramos dentro da casa dos nossos pais, que dependemos deles, precisamos obedecê-los no Senhor. Essa é a parte justa, é isso que é justo na palavra de Deus.
Agora, nós vemos nesse gráfico também a sequência, e a sequência é a honra. Se a obediência ela vai mudando de forma com o passar do tempo, a honra ela segue sempre, ela nunca termina. Porque, pensa comigo, em Êxodo 20, quando os 10 mandamentos são citados por Moisés, os primeiros 4 mandamentos, os primeiros mandamentos, eles falam sobre um relacionamento nosso com Deus. O primeiro, mandamento que fala sobre o nosso relacionamento com as pessoas, ele começa falando do ambiente de família, sobre honrar pai e mãe. Veja a seriedade que o próprio Deus coloca sobre isso. A honra não está determinada se é um filho mais novo ou um filho mais velho. Se você é filho, você honra. Essa é a necessidade. E olha a percepção disso. Nós vemos o exemplo de Jesus em todo esse período, em todo esse processo. Lucas 2,51 fala que na sua juventude, Jesus era obediente aos seus pais terrenos, a José e Maria. Lucas 22,42, no Getsêmani, diz que Jesus obedeceu à vontade de Deus até o fim. E que fosse feita a vontade de Deus até o fim. É isso que ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha. João 19, 26 e 27 fala quando na cruz Jesus olha então para Maria, sua mãe, e para João, seu discípulo, e diz: João, essa é sua mãe, esse é seu filho. Tome em conta. João, toma conta da minha mãe. Porque Jesus era primogênito e ele sabia da responsabilidade que ele tinha como honrar a sua mãe. Possivelmente naquela época José já havia falecido e o sustento para sua mãe precisava ser dado. Então Jesus, sendo responsável como filho, lhe atribui a João esse cuidado para sua mãe. A verdade é que esse texto ele termina dizendo para que tudo te corra bem. É isso que diz o versículo 3. Os frutos da obediência, eles são visíveis. E nós vemos isso em tantas famílias. O primeiro fruto desses, talvez, é a parceria. Cristo, tantas vezes, ele subia no monte para ter encontros com Deus. Nós vemos depois da primeira multiplicação dos peixes, em que Jesus, ele tem um momento com Deus, ele leva os seus discípulos para o mar e diz: vocês vão navegar então até o outro lado do mar. E Jesus sobe para o mar, para o monte, para ter um encontro com Deus, mesmo ele sendo o próprio Deus. Ele tem esse relacionamento profundo. Olha o exemplo que Jesus nos dá como filho. A parceria é algo importante. E eu percebo isso na minha vida. Porque eu hoje não tenho mais a necessidade de obediência, né? Meus pais me cobram isso. Porque eu tenho a minha vida, eu sou independente. Agora a honra, ela é necessária. Mas a honra não foi construída hoje. Ela foi construída ao longo dos tempos. Eu posso dizer para vocês que eu sou profissional em ser filho. Eu tenho vasta experiência em principalmente as coisas que não devem ser feitas, como vocês já viram em tantas e tantas mensagens. Mas o que eu posso dizer é que em tantos e tantos momentos, houve um momento onde eu sinto que eu ganhei a confiança do meu pai. Quando eu tinha 18 anos, fui para o acampamento Palavra da Vida, um acampamento ajudar, equipar, servir naquele lugar. E ali eu tive o desejo de então ir para o seminário estudar teologia. Eu cheguei em casa animado para falar para meus pais sobre isso. Eu disse: pai, eu quero ir para o seminário. Ele disse: beleza, termina a tua faculdade antes. Eu comecei naquele momento a lembrar o que já tinha acontecido. Tantas e tantas vezes que eu briguei pelo que os meus pais diriam. Eu briguei porque eu achava que eu sabia o que era melhor. Eu briguei porque eu sentia sempre uma vontade de expressar a minha opinião e saber que eu conhecia o melhor para mim. Poucos anos antes disso, com 17, eu havia tido um namoro. E esse namoro, mesmo sendo jovem, teve um momento onde os meus pais me permitiram namorar. E meu pai olhou nos meus olhos e disse: eu confio em você para fazer a coisa certa, para estar então nesse namoro. Muitas vezes nesse namoro com 17 anos eu não fiz a coisa certa. Mas a confiança dele, de me mostrar que ele estava me dando essa confiança, me dando essa liberdade, me fez encerrar aquele relacionamento que não estava me fazendo bem. E me fez caminhar então de uma maneira diferente. Caminhar de uma maneira obediente a ele. Nesse momento então, com 18 anos, quando meu pai disse: termina a faculdade. Eu terminei a faculdade. E depois então ingressei para o seminário. O que eu percebo disso? A confiança, a obediência, a fé naquele momento, de que eles sabiam o que era melhor para mim, me fez adquirir então uma liberdade muito maior.
Porque meu pai começou a confiar em mim, minha mãe começou a confiar em mim, porque eu estava honrando eles em algo que eles estavam me mostrando e que eu creio que foi o melhor caminho. Terminar a faculdade primeiro e depois ingressar para o seminário. Saiba na sua vida o que você precisa obedecer. Nós naturalmente cremos que nossos pais não nos entendem, mas saiba que Deus nos entende. E Deus nos entendendo de uma maneira tão completa e tão perfeita, Ele trouxe exatamente os pais que nós precisávamos para ensinar ao nosso coração verdades que nós não sabemos ainda. Nós somos imaturos. E a verdade é que quando você identificar e quando você confirmar isso na nossa vida, quando você aceitar que é imaturo, você aprende que precisa obedecer. Tantas e tantas vezes na minha infância, pré-adolescência, adolescência, eu percebi que eu era imaturo, eu não sabia o que era melhor. Eu não queria que meus pais soubessem que eu estava achando isso, mas eu sabia por convicção que eu estava fazendo coisas erradas. Por isso, admita a imaturidade e olhe para Cristo. Ele é o perfeito exemplo de um filho. Ele é o perfeito exemplo de alguém obediente, de alguém que honra. Se você é maior de idade, você já tem começado a viver sua independência. Saiba que a honra aos seus pais lá continua por toda a vida. Siga honrando. Entenda o que é honrá-los em todo esse processo. Muito bem. Se como filhos nós precisamos admitir a nossa imaturidade e principalmente olhar para Cristo como o exemplo perfeito da nossa vida, vamos olhar então agora como pais. Esse momento como pais que talvez tantos e tantos estão vivendo. E aonde a minha experiência ela se limita a um ano e pouco, mas é a palavra de Deus que vai falar ao nosso coração. Olha o que diz então o versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. De que maneira nós não irritamos nossos filhos? O texto continua e explica. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, nós temos como pais uma responsabilidade para com os nossos filhos. E essa responsabilidade é de não irritar através do ensino, do cuidado, de expor a palavra de Deus para os nossos filhos, de educá-los. Por isso, 3 palavras que nós podemos ver com relação aos pais para com seus filhos, maneiras que nós não irritamos. Educando, exortando e confiando. Eu queria rapidamente também citar um pouco sobre esses pontos. Quando nós citamos o culto e o tema desse ano, nós falamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E a origem desse tema está lá em Deuteronômio 6,4, que fala sobre o Senhor é o único Senhor e que nós amemos a Ele e o povo amasse a Deus de todo o coração, acima de todas as outras coisas. E através disso, Ele ensinasse essas palavras, todas essas palavras aos seus filhos. Ensine-os de uma maneira tão profunda, com persistência. É isso que diz Deuteronômio 6,7. Para que essas palavras sejam colocadas, sejam inseridas na mente e no coração desses filhos. O que Moisés estava dizendo para o povo é que se eles não ensinassem os seus filhos sobre a palavra de Deus, sobre a educação na palavra de Deus, os seus filhos criariam uma geração diferente. E é exatamente isso que acontece 2 gerações depois de Moisés. Da geração de Josué para a geração de Juízes, os pais não contam para os seus filhos sobre as maravilhas de Deus, sobre quem Deus é. Eles não instruem os seus filhos na justiça. E os seus filhos são corrompidos e a gente vê o período de juízos como o período mais triste da história de Israel. Olha a profundidade da responsabilidade que o pai tem. Primeira coisa dentro da educação, de educar. Nós ensinamos o caminho certo e estimulamos a obediência. Nós ensinamos o que o filho precisa escutar e não simplesmente o que ele quer. Nós ensinamos baseado na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, porque essa palavra sabe o que é melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor para cada um dos nossos filhos. Muitas vezes nem nós sabemos. Nós precisamos aprender como pais. Eu digo isso porque eu tenho aprendido. Eu não sei ser pai. Eu acho que eu estou hoje 1% mais preparado do que eu estava quando a Elisa nasceu, mas eu tenho aprendido. Como você, talvez com 40 anos de experiência sendo pai, sabe que tem coisas que você ainda não sabe. Nós estamos aprendendo nesse processo. Segunda coisa, educar exige tempo, não é de um dia para o outro. O ensino acontece quando o aluno coloca em prática o que ele aprendeu. E quanto tempo demora esse ensino, quanto tempo demora esse aprendizado? Nós ensinamos e falamos e mostramos, e os filhos talvez um dia
vão aprender e vão levar isso para a prática. Mas sabe o que é verdade? Nós temos um exemplo perfeito de pai. E o exemplo perfeito de pai é o próprio Deus. O próprio Deus, que em Lamentações 3, 22 a 23, diz que as suas misericórdias se renovam a cada dia, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso, Deus não se cansa dos nossos recomeços. Apesar de nós sermos humanos e cansamos às vezes da desobediência dos nossos filhos, não desista. Aprenda com o exemplo perfeito de Deus, misericordioso. A cada dia, o seu perdão sendo renovado, a sua misericórdia sendo renovada, para que nós, como filhos dele, possamos aprender mais dele, possamos caminhar mais uma vez próximos. Tantas vezes nós insultamos a Deus com as nossas atitudes, nós desobedecemos a ele, mas mesmo assim ele se volta para nós com misericórdia a cada manhã. Que essa possa ser a nossa forma de ver os nossos filhos. Segunda maneira que nós precisamos aprender a não irritar os filhos, exortando. A verdade é que se o nosso filho é imaturo, porque ele não sabe, ele não tem experiência, ele vai errar e ele precisa ser corrigido. É errado quando o pai se limita a não corrigir os seus filhos não vão ser criados no Senhor e não vão ser educados da forma certa, porque eles vão errar. Olha o que diz Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O texto bíblico está dizendo sobre a vara da disciplina. E deixa eu ampliar isso, a disciplina é necessária. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. O próprio texto bíblico diz sobre a vara. E hoje nós temos tantos e tantos conflitos sobre opiniões diferentes. Deixa eu ampliar então essa questão. Entenda que a disciplina é o princípio sobre tudo isso, acima de tudo isso. Você precisa disciplinar os seus filhos, discipliná-los em amor, não com raiva. E eu sinto que às vezes nós precisamos nos afastar um tempo, pensar um pouco sobre o assunto, depois voltar e discipliná-los e ensiná-los sobre o caminho certo. A Elisa tem 1 ano e 2 meses só, mas ela já sabe desobedecer. Já tem um chip implantado que chama pecado, que ela já nasceu com esse chip. Ela já sabe como desobedecer. Todas e todas as vezes a gente vê que ela vai fazendo exatamente o mesmo erro quando a gente não está olhando ela. E a gente chama Elisa, ela olha para a gente com uma cara de assustada. Não é exatamente isso que nós fazemos com Deus? Tantas e tantas vezes nós vamos no escuro, nós vamos escondidos, sozinhos, para desobedecê-lo, para cometer os nossos pecados escondidos, ocultos. E Deus está olhando o nosso coração, Deus sabe, mas as suas misericórdias se renovam. E a verdade é que nós precisamos também instruir, através da exortação, os nossos filhos. Porque é isso que Deus fez com o seu povo, é isso que Deus faz conosco. Em Juízes, a forma de Deus educar o povo foi trazendo povos que iam dominá-los. E o ciclo de falhas acontece quando o povo desobedece a Deus, começa a seguir outros deuses. Então Deus coloca um outro povo, eles pedem ajuda, Deus envia um juiz e através desse juiz o povo é salvo. Mas o povo desobedecia de novo. Deus exorta o seu povo, Deus exorta aquele que ama. O pai exorta aquele que ama, porque ele sabe que se a pessoa está indo no caminho errado, precisa ser redirecionada. Terceiro e último aspecto, confiando. É assim que nós não irritamos nossos filhos. E é assim que nós instruímos eles na justiça. Muitas vezes, nós temos um controle por descrédito com relação aos nossos filhos. Sei que ao longo dos anos em que eu tenho trabalhado com jovens, adolescentes, com a nova geração, 5 anos aqui na Conde, mais 3 anos também, uma igreja em São Paulo, eu fui percebendo como muitas vezes os pais não têm diálogo com os seus filhos. Os filhos provavelmente estavam errados na sua atitude, mas o pai não quer conversar com seus filhos. Pai, eu queria te dizer o que isso simboliza, o que isso significa para os seus filhos. Porque nós nos comunicamos com quem tem algo de interessante a nos dizer. Você não liga para o telemarketing da NET, da Vivo ou de qualquer lugar, dizendo, eu queria bater papo contigo, como é que está minha fatura, não sei o quê. Você não liga se você não tem algo muito importante. E se eles te ligam, geralmente você desliga rapidamente se você não quer aquele plano. Porque você não se comunica com quem não tem talvez algo a te acrescentar. É isso que nós passamos para os nossos filhos muitas vezes. Em que nosso filho quer dizer, pai, por que eu não posso dizer porque eu sou teu pai? E pronto. Calma. Escuta. Provavelmente seu filho não sabe o que ele quer,
não sabe o que é melhor para ele, mas a sua confiança vai trazer frutos também para a vida dele. Eu digo isso porque aos 17 anos eu escutei dos meus pais a confiança e a liberdade para que eu pudesse namorar. Hoje, sendo os meus filhos talvez, eu diria, por favor, não namora nessa idade, porque com certeza tem muitas consequências, você não está pronto para um casamento. Então, não adianta tentar preparar 5, 6 anos antes dentro disso. Vai acontecer consequências ruins. Mas a confiança dos meus pais me deu liberdade, porque eles me escutaram, porque eles me ouviram, porque nós pudemos conversar. E a comunicação, quando acontece, ela traz muitos frutos. Confie nos seus filhos. Talvez eles não tenham discernimento completo, mas eles gostam de ser escutados, ou pelo menos entendidos. E isso mostra o valor que você dá para eles também. Eduque, exorte e confie. Talvez essas são maneiras claras que a gente pode instruir os nossos filhos. O exemplo perfeito disso é que nós precisamos admitir a incapacidade. Se existe uma coisa que eu posso ver nos ministérios de nova geração, são tantos e tantos pais que chegam na minha sala, que vêm conversar com a gente e dizem, eu não sei o que fazer com os meus filhos. E eu acho que esse é um exemplo perfeito para dizer, eu dependo de um Deus soberano, de um Deus muito maior que eu, para criar os filhos que Ele tem colocado na minha residência, na minha casa. Porque eu não estou preparado, porque eu não sei. Admita a incapacidade para que Deus possa trabalhar na sua família. E eu, como exemplo, olhe para Deus, porque Ele é o exemplo perfeito de pai. Ele é o exemplo perfeito de pai misericordioso que não desiste com relação a nós, a cada dia. Deixa eu terminar então com uma história. Essa história é de Hudson Taylor. Hudson Taylor é um missionário no século passado, muito e muito conhecido principalmente pela sua pregação na China. Ele foi um missionário aonde praticamente em todas as províncias da China ele conseguiu apresentar o evangelho. E aonde diz que cerca de 18 mil pessoas chegaram ao evangelho e entregaram as suas vidas para Deus por conta desse ministério do missionário Hudson Taylor. Mas quando a gente olha essa história por trás, a gente vê os aspectos marcantes na sua vida. Hudson Taylor era filho de um farmacêutico, cristão, metodista. E esse pai, desde a sua infância, Hudson Taylor via que esse pai era apaixonado por um lugar chamado China. E todas as oportunidades que ele tinha, ele fazia reuniões para buscar auxílios e formas que eles poderiam ajudar, como comunidade, como igreja, a China, que era um país perdido até então. Hudson Taylor, então, com 5 anos, ele disse para os seus pais, eu um dia vou ser missionário da China. Um dia eu quero servir a Deus nesse lugar. Mas o tempo passou. O tempo passou de tal forma que o resto da pré-adolescência, adolescência de Hudson Taylor foram muito conturbados. Foi muito difícil. Até que com cerca de 17 anos, a história diz que Hudson, ele pega então um folheto que o seu pai mesmo escreveu sobre a obra de Cristo. E ao ler aquele folheto com lágrimas, ele entrega a sua vida para Deus. E através disso, ele se torna, poucos anos depois, o maior missionário que a China já conheceu. Eu não quero te dizer com essa história de que todo filho nosso vai ser um missionário em outro país. Mas eu quero te dizer que a influência dos pais contribui de uma forma muito profunda para os seus filhos e para a decisão que eles vão tomar. O Hudson Taylor foi tremendamente impactado pela fé que o seu pai tinha e pelas convicções que o seu pai tinha, pela missão de glorificar a Deus que seu pai tinha e o seu filho então continua essa missão. Eu posso dizer o exemplo da minha vida. Quando eu era criança, por algumas vezes eu falava para os meus pais que eu sonhava em ser missionário. E eu parei com isso. Eu deixei de compartilhar sobre isso. Porque era uma coisa de criança. Pais, levem a sério o que os seus filhos dizem. Porque às vezes Deus está trabalhando também através da vida deles. Anos depois, com 17, 18 anos, eu senti o desejo de fazer seminário. E eu me coloquei à disposição de Deus para poder servi-lo. O que eu percebo hoje é que hoje eu tenho o privilégio de servir nessa igreja como pastor. Mas eu estou aberto para o que Deus mostrar. Porque desde a minha infância eu vi o exemplo de fé e de piedade dos meus pais, que buscavam caminhar com esse Deus.
E se talvez você não teve esse exemplo com seus pais, talvez hoje Deus está te chamando para você iniciar esse exemplo na sua família e começar de uma maneira completamente diferente. Por isso, filhos, entendam a imaturidade e olhem para Cristo como exemplo. E pais, entendam a incapacidade e olhem para Deus como exemplo para a nossa vida. Concluindo então essa mensagem, 3 percepções que nós temos. A primeira, nós precisamos de referências divinas para a nossa vida, para a nossa família. De Deus como Pai perfeito, de Jesus como Filho obediente e servo. Nós precisamos dessas referências, precisamos olhar para a palavra de Deus. Mas nós também precisamos de referências terrenas. Referências de pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, não caminhe sozinho como família. Não ache que você sabe todas as respostas. Converse em um grupo pequeno, participe de um grupo pequeno, onde você possa conhecer outros pais também, que têm passado por dilemas, dificuldades, mas têm encontrado a graça em Deus. Não caminhe sozinho, tenha referências de pessoas confiáveis. Filhos, também participem de um grupo pequeno, seja do Up Teens, do Up Life, de alguma forma, dos pré-As, do Conde Criança, onde você vai ter outros junto contigo, que também vão te mostrar as dificuldades, as lutas, mas a graça de Deus através de tudo isso. Tenham boas referências de família, para que vocês possam seguir o exemplo de Cristo. Segundo, a história, ela ainda não terminou. Para talvez os pais, que tantos e tantos exemplos a gente vê, de filhos perdidos, aonde investiram por tanto tempo nos seus filhos, apresentaram o evangelho, cuidaram e tiveram todo esse cuidado do exemplo do próprio Deus, mas seus filhos decidiram por coisas diferentes na sua vida adulta. Saiba que a história ainda não terminou. Deus é misericordioso e Deus é um Deus de milagres. Nós temos histórias aqui mesmo na igreja de filhos que estavam completamente perdidos em tantos e tantos ambientes difíceis e que estão retornando hoje para o nosso envolvimento como igreja, mas principalmente para suas famílias. Saiba que a história não terminou e é essa a esperança que eu tenho também, para talvez num futuro onde os meus filhos não caminhem no caminho do Senhor. Por fim, terceiro ponto. Cristo é o centro da família. Não são os filhos, não são os pais. Família é projeto de Deus. Sonhe em ter filhos, sonhe em constituir uma família. Porque dentro disso, Deus vai te trazer uma percepção completamente diferente de você. Se eu percebo algo que eu tenho aprendido na paternidade, é que a família não gira em torno de mim. É que as coisas não giram em torno de mim em casa. Mas que eu preciso colocar Cristo acima de todas as coisas, para que tudo gire em torno dele. Porque se tudo girar em torno da Elisa, vamos ter um grande conflito em casa. Se tudo girar em torno da Sofia, nós temos outro conflito em mim também. Que Cristo seja o centro das nossas famílias, para que nós possamos ter famílias transformadas. Por fim, 2 perguntas para você conversar com a sua própria família, mas principalmente com o seu Deus. Filhos, como você honra os seus pais hoje? De que maneira você pode honrar os seus pais hoje? Todos somos filhos, talvez alguns com os pais falecidos já, mas o fato é que em todas as épocas nós podemos ainda aprender como ser filhos, como honrar, como obedecer. Entenda como você pode honrar hoje os seus pais. Pais, em que você está irritando, o que você não está instruindo os seus filhos hoje? O que você precisa talvez mudar para que seus filhos sejam instruídos na palavra de Deus? Nós começamos falando do motivo de ter filhos. E é com esse motivo que eu quero terminar. A família é o palco que Deus usa para transformar o nosso coração. Que você entenda que Deus é manifesto através da família. Que nós possamos viver a família, não só espiritual, mas física, para que Cristo seja acima de todas as coisas dentro do nosso lar. Eu queria terminar então com uma oração. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado e teu amor. Obrigado porque em ti a gente tem esperança para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor constituiu famílias. E nós temos tantas e tantas formas diferentes de ver família hoje em dia. Uma desestruturação completa. Nos ajuda a olhar a tua palavra e ver a base dela. Nos ajuda a olhar a tua palavra e entender de que forma a gente pode ser um filho mais parecido com Cristo, ser um pai mais parecido
contigo. Nos ajuda, Deus, a dar passos práticos com relação à nossa família e colocar Cristo como o centro dela. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Até semana que vem.